Tudo bem com você? Nós estamos aqui em mais um Sem Restrições e eu tô hoje com duas pessoas que têm o meu respeito, têm a minha admiração. São dois seres humanos, como eu digo assim, incríveis, acima da média. Eles trabalham no ramo da arquitetura, fazem muitas causas sociais e eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que eles têm para compartilhar com você. Você está no Sem Restrições e a gente já volta. Estamos aqui em mais um podcast e eu falei para vocês que eu ia trazer duas pessoas incríveis. Então, prazer, uma honra estar com o Luiz Maganhoto, arquiteto famosíssimo no Paraná, Santa Catarina, Brasil afora. E o Daniel Casagrande, né, que faz o seu trabalho também, parte de designer, né? Exato, parte de interiores, acompanhamento de obras. Mas todo mundo conhece essa dupla fantástica e famosa, que eu tive a oportunidade de começar conhecendo eles por um trabalho. Nós estávamos conversando um pouquinho antes, e eu falei, vocês lembram como é que eu conheci vocês? Close no Daniel. Agora ele lembrou. Sim. Eu conheci o Daniel e o Luiz, porque eu fui consultor numa empresa em Pato Branco. Lembrou agora, Luiz? Sim, Eu fui consultor numa empresa em Pato Branco de móveis. Na época, não eram tantas empresas de móveis de alto padrão, né? Tinha-se a Todeschini, Florença, as grandes marcas, né? E tinha essa empresa em Pato Branco e eu tive o prazer de trabalhar com eles lá e eles queriam fazer uma cozinha com uma assinatura de pessoas de know-how alto, né? E aí eu não era da área, não, mas eu acho que a gente tinha que ver esse Luiz Maganhoto aí, esse Daniel Casagrande. Então tá bom. E aí entraram em contato com vocês e vocês, não, a gente pode ver, mas a gente quer conhecer a fábrica, o que é mais normal, né? Sim. Tem que saber lá se a empresa cumpre, né? Aqui. E aí nessa aí, não, tem que trazer eles aqui, porque eles não dirigem, não tem avião. E aí vai daqui, vai de lá, eu tinha que vir a Curitiba, eu disse, não, eu trago essas pessoas, não tem problema nenhum, não há problema. Até porque daí eu já conheço quem são, já vou saber como é que é. E na época eu era diretor de marketing e do projeto, inclusive, ali. E fui do meu jeito, lá, alugamos um carro para viagem, né, para ser mais espaçoso, e fui buscar os dois no escritório. E aí lá o Daniel, tava as malas, tava tudo pronto ali, e o Daniel... você que vai nos levar? Sou eu que vou levar, então tá bom. Aí já botei as malas no carro, daí já entraram, super tranquilo, pessoas agradabilíssimas. Começaram a me perguntar, mas eu vi que eles não tinham entendido ainda. E aí, conclusão da história, a gente fez uma viagem daqui a Pato Branco, uma viagem de 6 horas, 5 horas, né? Foi muito tranquilo, me perguntando quais os carros que eu dirigia e tudo mais. Quando chegou no escritório... Não vou mentir pra você, usei da minha PNL, usei algumas coisas, porque um dos trabalhos que eu sempre fiz em empresa foi análise de perfil de pessoas, até para fazer melhor negociação, né? Isso é feito. Eu participei de muitas reuniões, agora vou ficar famoso pelo podcast, não vou poder fazer mais. Mas eu fazia como se fosse o cliente oculto, mas o empresário oculto ali, para saber os meandres ali daquele perfil de negociação. E foi o que eu fiz com eles. E aí chegou lá, eu perguntei, vocês querem ir direto para a empresa? Não, a gente quer ir no hotel, trocar de roupa. Estavam bem tranquilas, assim, na viagem. Foram pro hotel, se produziram, que são pessoas chiquérrimas também. Aí outra pessoa foi lá buscar eles para reunião, foram na reunião, conheceram os donos da empresa, daqui a pouco os donos disseram, não, mas a gente vai chamar aqui o Wagner, que é o responsável aqui para participar. Quando eu cheguei... Esse aqui ficou me olhando, e o Luiz ficou bravo ainda, né? O Luiz cutucou o Daniel. Te falei que ele não era um motorista. Mas no bom sentido, né? No bom sentido. Porque foi uma surpresa boa. Né? Foi uma surpresa boa. Sim, não, foi assim, na verdade, nós nos conhecemos. Foi assim que nós nos conhecemos. E assim, foi gostoso. Pra mim é gostoso, porque criou uma amizade, criou um vínculo, né? E quero que você deixe claro para sua audiência
que o tratamento foi o melhor. Mas foi, não pelo fato de... Não tem nada disso. Até porque o Wagner não nos falou que ele era o Daniel falou assim, faz muito tempo que você trabalha na empresa. Eu disse, faz 1 ano e pouco. Mas ele não perguntou qual o cargo que eu tinha na empresa. E eu não falei, essa que é a questão. Eu também não falei. Mas assim, na verdade, até e falando para o público aqui, eu conheço os dois, são pessoas realmente elegantes, são pessoas de bom gosto, trabalham com essa área também, naturalmente, mas são pessoas simples e sofisticadas. Então, é isso. É que assim, até eu acho que é legal a gente falar disso, sim, porque às vezes se confunde, porque você tá com um blazer, porque você trabalha com móveis de alto padrão, com... pessoas que têm um poder aquisitivo, né? E a gente falou agora há pouco, ser rico não quer dizer ter dinheiro, mas ter uma cultura de respeitar as pessoas, né, Daniel? Independente de valores, independente de posses, você tem que saber aonde você está caminhando. E para isso, das duas uma, né? Ou você... Boa tarde primeiro, né? A gente não usa nem boa tarde, bom dia, porque... Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. A gente vai... O horário que você vai estar assistindo esse exatamente. Programa, aqui no nosso brother Wagner. É assim, você tem que, eu digo, aprender ou pelo erro, ou você aprende pelo exemplo. Não existe outras formas. Então, a gente sempre procura se entrar nesse universo para poder, como você, Wagner, que é um gestor, que é uma pessoa que procura saber com quem você está lidando. Da mesma forma é o nosso trabalho. Sim. Não tem outra maneira. E até porque na área de vocês, né, me corrijam, e principalmente nos últimos anos do que tem acontecido, às vezes o Brasil é um país que ele forma muitos emergentes, né? Sim. Então as pessoas vêm às vezes de uma classe social, de um nível médio, vamos dizer assim, né? Eu não gosto de... Porque eu acho errado também usar aquele termo humilde. Humilde tem a ver com ou ser arrogante ou ser humilde. Tem rico humilde e tem pobre arrogante. Sim. Então eu acho isso assim. Mas tem uma classe social ali que não é abastada, né? Que não é rica. E vai emergendo, vai crescendo, mas não tem, às vezes, a cultura daquilo. Então ela não sabe... Não é que ela acha legal uma mesa, mas ela não sabe que madeira é essa aqui, né? Ela quer um material, mas ela não conhece. Mas isso não quer dizer que não é um ser humano, né? Sim. Então tem que saber lidar com isso. Não, até o Luiz pode falar melhor em relação a alguns clientes que a gente acaba passando pelo escritório, que são pessoas humildes, mas com poder aquisitivo considerável. E o escritório faz as compras desde escolher o terreno da casa, fazer a casa. Isso, me conta. Até objetos pessoais, né, Luiz? Sim. Sério? Eu acho que uma das grandes qualidades da arquitetura é transformar o arquiteto nesse ser capaz de ter essa habilidade de lidar com esses perfis diferentes, né? Porque você tem que ter um mecanismo na tua cabeça que funciona assim, essa pessoa é assim, eu tenho que tratar assim, que eu vou chegar lá. E é uma satisfação muito grande, porque você acaba mudando o perfil da pessoa, nesse sentido de conhecimento, né? Eu sempre falo que uma das qualidades muito grandes que a arquitetura dá ao profissional é fazer com que esse cliente, pelo menos a maioria deles, né, dos profissionais, tenham uma cultura arquitetônica. Deixa um legado. A gente deixar um legado para eles. Eu já trabalhei com clientes que não sabiam nem para que servia uma cadeira. Ótimo. Já vamos entrar mesmo até na área profissional mesmo, e eu tô falando com os caras, né? Isso que é o legal. Você sabe que, né, eu tô morando em Balneário Camboriú, a equipe aqui da produtora Fala Litoral, somos de Balneário, um lugar rico em arquitetura, né? Em arquitetos trabalhando, produzindo. E tem uma discussão que eu tive essa experiência até com essa empresa de imóveis, que assim, o arquiteto, ele tem que fazer esse briefing, essa entrevista, vamos dizer, na cultura daquela família ou daquele cliente, para projetar algo que corresponda a isso. Sim. Porque tem arquiteto também que tenta fazer o contrário, né? Ele tem uma linha, gosta de um determinado padrão ou gosto e acha que o cliente tem que comprar o que ele quer. Mas aí é que tá. Essa briga. Mas vale, no meu pensamento, vale os dois universos, tá? Aí tem o cliente que busca o profissional pelo estilo arquitetônico ou de interiores,
e vice-versa. Né? E você tem então um cliente que essa... realmente não sabe. Então tem isso. Tem, pessoal gosta. Mas cabe ao arquiteto saber o que ele está buscando, porque eu já vi divergência disso. Mas o que vale para... de móveis assim, e o arquiteto quer que eu ponha esses móveis. Mas o que vale para a maioria, eu acho que é importante, é você saber o que aquela pessoa tem em mente e melhorar o repertório dele. Então, tipo assim, olha, eu preciso de uma casa que tenha isso, isso, isso. E você mostrar. E que tal se você adquirir isso? Sim. Eu vou estar melhorando o nível. Ampliando. Exato. Então, isso é uma capacidade que nós temos que ter como profissional. Ampliar o repertório do cliente sem desconfigurar a origem dele. Sem chocar. Isso. O que é importante é você respeitar as tradições, os costumes, aquilo que ele... As memórias. Aqui é sem restrições, tá, Luiz? Pode perguntar. Mas chocando, né? Vamos dizer, por exemplo, porque isso foi situações que chegaram até a mim. O cara do interior, de uma região ali, vamos dizer assim, mais country, mais cavalo, mais fazenda, mais rústica, né? No estilo de vida. E o arquiteto queria colocar lá uma coisa moderna, uma coisa cinzentada, foge do perfil. Que impacta demais na realidade do cara. E eu acho que você com o tempo, ele sendo teu cliente, você pode chegar a uma aproximação dessa. Mas o importante é você não chocar com a diferença. Ele tem que se sentir confortável com o projeto, com o profissional, e a gente tem que respeitar a vontade dele. Então, dentro daquele repertório, eu posso fazer upgrades, melhorar. Olha, você pensa em colocar um tapete assim, e que pode dar alergia, pode dar e se eu colocar esse aqui, eu não vou estar desrespeitando, mas eu vou estar implementando, concordando com a origem dele. Então, essa leitura que é importante. Então, o profissional, eu acho que se destaca também por isso, mas pela criatividade, pelo respeito que ele tem com as origens e com o cliente que ele está tratando. É um exemplo clássico disso, só para pegar esse gancho do Maganhoto. Agora, faz uma semana, a gente entregou um projeto de uma casa para um casal de médicos contemporâneos, porém é uma casa numa região de bosque, de preservação, próximo da Curitiba. Então a casa tem uma outra vibe. Madeira, telhado, pedra. E ficou um espetáculo a casa. Eles ficaram extremamente satisfeitos. É que eu acho que aí é o grande barato do negócio, vamos dizer assim. É o profissional, que nem vocês, conseguir fazer a coisa, vamos usar uma linguagem aqui, mesclada, mas que atende e que não foge, né? Não choca. Isso. Mas aí você tem que estar preparado para isso, né? O arquiteto ele tem que ter um montante de conhecimentos que saiba lidar com a tecnologia, para você mostrar para o teu cliente, e com a psicologia, para você saber entender e conduzir isso. Porque hoje a gente vê muito o desrespeito com o cliente e vice-versa. Então, é disso que eu estou falando. E vice-versa. Exato, acaba criando um choque ali. E eu já tive lá em Balneário. Presenciou já? Já presenciei na época dessa empresa, que nos levou a nos conhecer, né? Isso já tem bastante tempo. Mas lá em Balneário, eu atendi algumas arquitetas que eram clientes minhas de terapia. E óbvio, né, vira amigo também, conversa, e a gente, já trabalhei numa área correlata, e falar disso assim, saiu de mim porque bateu nisso, foi também brigou com o outro, porque daí começa a criar um efeito dominó de divergências, né? E outra coisa também que eu já tive a oportunidade de saber, que as pessoas, muitas não conhecem isso, mas, por exemplo, já aconteceu de pessoas lá em Balneário, coisas que a gente ouve, contrata, né, o arquiteto, o design de interiores e tal, e aí vai lá e escolhe uma peça para sala, né? E aí o cara olha assim, mas por que esse sofá custa 20 mil reais? Eu olhei aqui, eu achei esse sofá aqui por 5. Porque não entende a história, a marca, a qualidade, etc. Fala aí, Daniel, você já pegou isso? Não, acontece, né? Assim, Wagner, vamos pôr o pé no chão. Todos nós queremos um produto bom, um serviço bom. Verdade. Com um valor justo. Não, desculpa. Não, vamos lá. Você falou para botar o pé no chão. Todos nós queremos um produto bom, com valor e com... Como é que é? Um produto bom. Um serviço. Um serviço bom, mas ninguém quer pagar por ele.
Pelo menos uma boa parte. Vamos falar, o brasileiro tem essa mania. Tem essa mania. Então, o que acontece? Você tem que conhecer tecnicamente aquilo que você está vendendo. Tá? Sim. A mesma coisa você como profissional da área da saúde. Claro. Como que você vai passar isso, essa técnica para o teu cliente se você não conversar com ele? Às vezes eu estranho, tá? Vou falar da área de saúde agora bem rapidinho. Quando você vai em determinada especialidade, o médico não fala para você o que ele está fazendo. O médico não diz qual é o sequencial de trabalho, seja estética, seja saúde, enfim. Mas é importante isso para o cliente entender. A mesma situação se aplica à arquitetura e arquitetura de interiores. Ó, eu estou fazendo essa casa por causa... A gente fez uma ganhou do Encontro Arquitetos, ele é arquiteto, sou designer, mas o Luiz estuda o quê? Todo o norteamento desse terreno, a melhor insolação, posicionamento dos quartos, para que essa casa, a topografia, as alturas, desnível, altura, para que o quê? Tenha um melhor acolhimento para melhor conforto, melhor uso. Térmico, sim, acústico. Até, desculpa, vou cortar aqui, mas até dá informação. Às vezes você acha que você faz a sua casa sozinho. O que é fazer uma casa? Levantar 4 paredes, botar um telhado bacana, uma área... E aí, depois que a casa está construída, porque eu já vi muito disso, mas o sol era pro lado de lá, o sol ficou lá nos fundos da casa. Então, as pessoas não têm noção do que é um trabalho de um arquiteto, né? Desculpa, mas é bom implementar, porque a gente aqui tem um público aberto. E dentro desse aspecto, né, é importante também você mostrar para o teu cliente que toda a obra, seja ela um projeto interiores ou seja ela um projeto arquitetônico, é um investimento. Sim. Então, sempre você vai tem que conduzir o cliente para ele fazer as coisas certeiras. Para quê? Porque um dia ele pode querer vender esse imóvel. Perfeito. Então você tem que ter um valor imobiliário agregado junto. Então, quanto mais loucura você faz num projeto, mais difícil é se vender depois. Sim. Ou pelo menos se você personaliza de uma maneira extremista, né? Isso. Você fez só para você, ninguém mais quer comprar aquilo. E ele acaba, tipo, ficando aquilo pro resto da vida. Amarrado. Entendeu? Então, se ele faz alguma coisa que esteja dentro da simplicidade, dentro da elegância, dentro daquilo, dos conformes do mercado, com certeza, se um dia assim, olha, eu quero vender isso aqui, ó, tá? Eu só não vou comprar porque eu não tenho dinheiro, mas vale. Sim. Entendeu? Sim. Então tem que ter o valor imobiliário agregado junto ao projeto. Sim. Né? Perfeito. E voltando um pouquinho ao assunto, hoje em dia você sabe que as fortunas têm passado de mão para mão, diferentes. Então hoje você vê muitas pessoas simples no escritório, de origem humilde, mas com poder aquisitivo alto. Sim. Então esse é um outro aspecto que você tem que saber conduzir também. Porque senão acaba entrando em choque, porque ele quer um profissional renomado, qualificado. Ele quer um projeto bonito, mas nem sempre ele está naquele momento capacitado a ter esse projeto. Então você tem que ir aos poucos, mostrando, trabalhando. Então, assim, é todo um processo. Mas quando... Deixa eu... Posso exemplificar, Wagner? Claro. O seguinte, ó, nós temos aqui um Zapata maravilhoso, né? Excepcional aqui, não sei se podia falar, mas enfim. Não é meu patrocinador, mas a gente tá querendo. Coisa boa, coisa boa. É você colocar uma opção desse vinho para um cliente que sempre tomou suco de uva, mas ele tem condições de comprar um vinho como esse. Porém, você tem que educá-lo, um processo de degustação. Porque ele não vai saber apreciar aquilo. Exatamente. Ele não vai saber apreciar. A arquitetura apreciar. também se aplica dessa forma que o Luiz falou. Sim. Sim. E é um conjunto. Que aqui eu já entrevistei advogado, e eu digo assim, às vezes o meu entrevistado, ele não consegue falar, ou ele não pode até falar, mas eu posso. O que ele está querendo dizer para você, assim, às vezes a pessoa não tem ainda um crescimento cultural de entender aquilo que ele está consumindo. O cara está acostumado, nada contra, inclusive eu e a equipe ontem comemos cachorro quente. Mas você comer cachorro quente, você tem que pegar ele na mão mesmo aqui. Mas aí você vai num restaurante que você quer conhecer, até para apreciar um paladar diferente, você vai comer aquilo com a mão. Você tem um modo de comer aquilo. Né? É por aí. Por aí, olha. A gente exemplificando, nós tivemos clientes com poder aquisitivo muito bom, mas extremamente simples. Que eles nunca tinham viajado para o exterior. Sim. E a gente acabou fazendo uma amizade tão grande, levamos para os Estados Unidos, viajamos com eles e tal. Então isso faz... Está no pacote? Está no pacote. Então faz parte de um todo, né? Sim. Eu digo assim, essa cultura arquitetônica, você tem esse legado, você tem que deixar para pessoas. Mas eu acho, Luiz, que o trabalho de vocês, pelo que
eu observei, um pouco vendo a distância vocês, mas depois em Balneário que eu tive essa oportunidade de estar mais próximo ali com algumas arquitetas, mas acaba mesmo tendo um convívio de amizade familiar, porque para você poder fazer o bom gosto daquela sala, porque não adianta o cara gastar um monte de dinheiro, vamos usar o correto, e uma casa linda e maravilhosa, mas que ele, quando tá em casa, diz, ele não pertence àquilo. Cara, mas não sou eu. Não é a minha sala, não é meu quarto. E aí é que então ele tem que se apropriar energeticamente, vamos usar o termo, daquilo. Então vocês têm que ter essa proximidade, né? Tem que ter essa raiz. Sensibilizar isso. Isso é importante, porque senão a pessoa vai se sentir deslocada, ele nunca vai se sentir pertencente àquele conjunto. E isso é um dos... não te digo assim, é tão difícil quanto muitos projetos de você fazer. Você tem que entender. O mais importante é você fazer esse briefing e entender. Por isso que é importante o primeiro contato, você ir na casa do cliente, ver onde ele guarda o chinelo dele. Uma vez eu fui fazer um briefing, nunca me esqueço. Eu fui na casa da pessoa e a pessoa toda arrumadinha, com a blusa com botãozinho de pérola aqui assim. Então eu já vi que era uma pessoa extremamente organizada e também assim ela não ia suportar ter grandes mudanças, por exemplo, uma parede bordô, uma parede vermelha, nada. Ela era do bege, da madeira, conservadora. Pelos botõezinhos da blusa dela, botoada até em cima. Mas olha que legal isso. Luiz, eu sou obrigado a perguntar, mas nós estamos falando de quantos anos de experiência profissional? 34 anos. 34. E isso você... eu sempre digo, quando você vai num cliente, uma visada assim de 180 graus, você já consegue perceber o perfil do cliente sem falar com ele. Doutor Fabiano... depois você vai me perguntar aqui do escritório, eles vão dizer se ficou bom ou não. Ou quem é você. Mas tem isso, né? Tem. A casa diz quem é a pessoa, né? Independente de um trabalho de um arquiteto, de um decorador, mas a casa... Não, e recentemente, Wagner, a gente aprende isso. Eu gosto de exemplificar, que é o melhor modo das pessoas entenderem. A gente teve um projeto, um casal de jovens senhores, né? Que a família, já com filhos casados, netos criados... Uma casa de quase 1.000 metros quadrados foi num apartamento de 150 metros quadrados. Eu penso numa casa de 1.000 metros, já me cansa. Porém, a exigência era levar parte dos móveis pro apartamento. Só que são móveis excepcionais. Móveis assinados, Vassili, Barcelona. Mas coisas que são peças muito grandes. São, mas um bom profissional consegue traduzir essa memória, que isso para esses clientes são memórias. Sim. Isso é muito importante para eles. Claro. Tem memória dos filhos, que eles são dos filhos. Sim, a memória afetiva daquilo, nessa cadeira, a gente jantava, esse sofá, eu dei mamar para que hoje é casada. Tem os netos que visitaram, enfim, todo esse compliance de memórias que é importantíssimo. Então nós fizemos esse trabalho e o apartamento ficou muito bacana. Os clientes ficaram extremamente satisfeitos. Que legal. Porque a gente fez um mix do que é contemporâneo com os móveis planejados, né? Você tem que trabalhar com isso. E as peças, que são peças super bacanas. Vassili, que são peças de 1940, Barcelona. Nossa. E são coisas lindas, são peças maravilhosas. Então, esse trabalho ele é muito importante dentro da arquitetura de interiores. Isso é fundamental. Tá? No meu ponto de vista, a gente consegue trabalhar todas essas vertentes da arquitetura. Mas aí, vamos lá, né? Vamos lá. Senão fica muito morno o trabalho aqui. Mas os arquitetos hoje, na juventude, não sei, eu não consigo ver eles assim, tendo essa... que também eles querem... eu acho que existe assim um trabalho mais comercial. Um pouco de idealismo, desculpa te falar. Um pouco trabalho de idealismo, comercial. E também tem o jogo de egos. Sim. Entendeu? Porque assim, o que é importante? Você me contratou, eu tenho que fazer o que eu quero, não o que você precisa. E esse ego é uma coisa que tem que ser derrubada, porque assim, não é. Eu sempre falo assim, você tem que ser o condutor. Eu digo, você tem que ser o advogado do cliente nas causas arquitetônicas. Então você tem que conduzir da melhor maneira possível. Agora, quem vai usufruir é ele. Não é você que vai morar lá. A estrela é o cliente. Isso. Então, assim, e por isso que a gente tem todos os trabalhos fotografados, porque são muitos perfis diferentes.
Sabe assim, nossa, mas isso aqui é não, trabalho. Não é uma coisa que dá para trabalho. dizer, nossa, tem a assinatura Sim, do Luiz. Porque sim, tudo sim. tem. E você tem que Seu respeitar. dedo. Exato, tem que respeitar, porque é a identidade dele. Então você tem que trabalhar dentro da identidade. Existe uma linha arquitetônica em interiores que a gente gosta? Sim. Sim. Claro. Existe, sem dúvida. É o gosto de É vocês. o que eu vou fazer na minha A casa. gente faz para nós. A gente fez já 3 casas, 3 projetos. Maravilhosa a casa desses caras. Eu tive o prazer de jantar lá com eles. Estamos numa terceira agora que você não conhece ainda. Ah, você conheceu! Vocês estão me convidando Você para teve- jantar. Consumado aqui o convite. Não, Wagner conheceu a parte do escritório novo. Do escritório novo. Isso. Sim, sim. Então, nós fizemos uma terceira casa com uma proposta completamente diferente da segunda, que foi diferente Sério? da primeira. Não, essa eu não Tá? conheço. Apesar de terem os Para você estilos ver como contemporâneos. o próprio profissional muda. É um claro. processo Mas eu de, acho que de, são de fatos. maturidade, É que- de evolução. Aí eu trago um pouquinho para minha área, né? Porque, como diz, eu não estou atuando em terapia, mas nunca vou deixar de ser terapeuta. Sim. Mas eu acho que é uma evolução da própria pessoa, Sim. na sua intelectualidade, aquela coisa. A gente entra numa faculdade, a nossa cabeça quanto expande, né? E quando você tem a oportunidade de conhecer, como você falou, né? Que eu recomendo todo mundo fazer uma viagem para fora do país. Eu sempre digo, se tiver condições, e hoje está bem mais fácil, mande seu filho ficar 6 meses, 1 ano fora, porque expande a consciência, o entendimento social, o respeito aos valores humanos. E, obviamente, isso vai mudando a roupa, vai mudando. Até trazendo aqui uma coisa sutil, né? Eu tive com meu filho. Meu filho tem 19 anos, né? O Vitor. E aí eu passei pra pegar ele. Não, pai, vai levar um tempinho pra me arrumar e não sei o que. Eu falei, tá bom, cara, não precisa botar o terno e tudo mais. Daí ele veio, 19 anos, né? Calça skatista, camiseta largona. Falei, cara, tu falou que ia demorar pra isso? Eu disse assim, daí ele foi colocar o celular, já caiu o bolso. Eu disse, cara, quando é que tu vai adotar uma calça jeans, uma camisa? Ah, pai, não é minha vibe. Eu olhei pra ele assim, então eu vou te dizer, até os meus 20 anos não era minha vibe também. Mas a gente vai amadurecendo e vai, não, essa roupa dá um cair. Muda a roupa, Sim. muda, né? E aí é que está o crescimento do ser humano, né? Você aprender observando, aprender com as diferenças e aproveitar o melhor para você. Eu acho que essa é a essência da vida. E você vai, e cada vez que você vai ficando mais velho, você vai vendo que você precisa de menos coisas. Menos coisas. Você precisa de qualidade. Precisa de qualidade e conforto. Menos é mais. Isso. E só isso. concordando com o que você falou agora, importantíssimo, ó, aos novos profissionais que estão assistindo, que estão vendo esse podcast sensacional, a dica do Wagner é fundamental. Se você tiver a oportunidade de conhecer outros países, outras culturas, é maravilhoso. Eu e o Luiz tivemos esse privilégio. Então, tivemos Tailândia, Japão, que foi algo excepcional. A arquitetura nipônica é excepcional. Um dos lugares que nós moraríamos fácil seria o Japão. Tóquio, óbvio, né? Então, a arquitetura Austrália, que é maravilhoso. Doha, no Catar, que é lindo. Historicamente, Capadócia, que é arrebatadora. As ruínas, os locais, o passeio de balão. Enfim, vários, os Estados Unidos, praticamente todas as cidades, Europa também, América Central. Então, tudo isso enriquece o seu intelecto quando você tem a possibilidade de mostrar isso via projeto para os clientes. É muito bacana. Parece que não acontece, mas acontece muito isso. Porque você traz essas inspirações, você mostra de forma... Tem uma referência. Referencial nos projetos de arquitetura e de interiores. Hoje, no Brasil, você tem uma releitura do que nós vimos no Japão há 10 anos atrás nas confeitarias e padarias do que era lá. Olha Os só. doces japoneses são obras de arte. As panificadoras são arquiteturas singulares, né, Luiz? Não tem aquela coisa de casinha, telhadinho. Não, são arquiteturas bem minimalistas. É vidro, aço e concreto. É isso que funciona para o Japão e há muito tempo. Sim. E hoje o Brasil está nessa vibe dos doces mais artísticos. Sim. Você tem N programas, inclusive, de culinária. Né? É que tá vindo isso também, né? Aí você mistura o quê? Não é só o gosto, é o visual, né? Visual, você mistura arquitetura com design, que é o design do produto, seja a xícara, seja o prato, seja o garfo, seja a faca, e fazendo essa simbiose com o alimento, que não deixa de ter um design bonito, aquela que quando você olha determinado prato produzido,
você sente vontade de consumir aquilo. E a arquitetura não é diferente. Inclusive isso que você está falando no Japão, uma das coisas que eu acho brilhante é a cultura que eles têm para alimentar os filhos de decorar, fazer carinho e tal. Faz com que a criança interaja com a comida, que é uma comida bem mais saudável que a nossa. Então, já essa ideia, né? Já é bacana isso. Então, e o modelo acaba se repetindo e você mudando um pouco, incrementando essas ideias, né? Quando a gente visitou a casa da cascata de Frank Lloyd Wright, e na Pensilvânia, é uma coisa fantástica. Lá ele já tinha os móveis embutidos com uma que na época era luz fluorescente e jogava luz para cima, que hoje a gente usa muito LED. Então, sim. Assim, os modelos se repetem e você vai aperfeiçoando. Então, assim, coisas que já foram feitas... Isso que ele está falando, a Casa da Cascata é a casa mais fotografada do mundo. Então, hoje ela é um museu, recebe somente visitantes com hora, com data, com agenda, senão você não tem acesso. Ela fica próxima a Pittsburgh, então uma cidade como se fosse região metropolitana, em Coneyville. A gente tem a oportunidade de conhecer, excepcional. A arquitetura é nipônica, dos anos 50, isso. Olha só. Então, Frank Lloyd Wright, que era o arquiteto da família da época, fez essa construção com os móveis baixos, retos, retroiluminados. Sim. Para a década de 50 e 60. E a Miss Kaufman, que hoje é visto, no caso, um desconhecedor. Nossa, que modernidade. Para você ver como ele obedeceu. Na época, a casa era para um grande lojista, contentor de grandes lojas de empreendimentos na região, e a esposa dele, a senhora Kaufman, tinha ido viajar para o Oriente. Olha. E quando ela voltou, ela pediu para ele, falou assim, olha, eu quero uma casa com toques orientais. Olha, e você olhando para a casa, ela é extremamente contemporânea, modernista, e dentro ela é total, quase 100% nipônica. Olha que interessante. Então, muito legal, hein? Caras, gosto muito de vocês, gosto do papo aqui, senão a gente vai ficar falando só do trabalho, e eu quero falar um pouco dessas pessoas. Contem para mim aí, porque eles fazem muito trabalho social. Tem um trabalho aí de longa data que vocês fazem, que é o Bazar, né? Isso. A gente tem um Bazar beneficente, a gente faz todos os anos, 4, 5, 6 vezes por ano. Então a gente escolhe uma instituição e a gente recebe algumas doações feitas por nós, pelos nossos filhos e por outros amigos também. E o que nós fazemos? A gente não dá em espécie para essas casas, entidades, né? A gente liga e pergunta quais são as necessidades de imediato ou de consumo imediato ou por um período. Geralmente são casas, lares para bebês, então são produtos específicos para bebês e é muito bacana. A gente já faz esse trabalho há mais de 13 anos já, 14 anos, é um bom tempo. Então a gente dedica lá, às vezes no final de semana, a cada 3, 4 meses. O Luiz vai me ajudar quando ele pode, as crianças estão lá me ajudando também, e é muito gratificante. E a ideia começou depois que a gente teve o processo adotivo, né? Isso. A gente fez a opção de ter 2 filhos que são lindos, são nossas preciosidades, e a gente quis retribuir essa forma de como a gente foi abençoado de tê-los, a gente ajudar aquelas instituições que os recolheram. Sim. Então a gente faz esse trabalho, né? O Daniel que fica mais à frente, mas eu também coordeno algumas. Mas quando eu conheci vocês, faz mais tempo, né? As crianças vocês estão com as crianças? A Antonella hoje tem 11 anos. Tem 11. E o Lorenzo tem 9. 9 e 11, mas vocês estão desde pequeno, né? Sim, a Antonella veio pra gente com 1 ano e 3 meses. E o Lorenzo com 1 ano e 7 dias. Então, nós estamos juntos há 23 anos. Olha aí. Dá problema? Conta pra todo mundo. Dá problema? Dá problema. Muda endereço, relacionamento é relacionamento. Exatamente. Independente de ser um par ou homoafetivo. Os problemas são os mesmos. Almas são almas. Almas são almas. Até em relação às crianças é bem bacana, porque perguntam, nossa, tem alguma diferença? Nenhuma. Sim. Nenhuma, é igual. Se machucam igual. Cobrança claro. Igual. Exato. Choram igual, tem que ir para o hospital, pronto atendimento, pronto-socorro de madrugada, se quebram, se machucam. A história deles como pais é fantástica. É fantástica, porque... Mas até, sendo bem sincero, eu acho que eu vou ter que reservar um dia só pra gente falar disso. Combinado. Que é linda, né? Não foi uma adoção simples,
não é? Não Dentro do processo, ok, a gente entrou sim, o processo sim, né? todo dentro da legalidade, nada, absolutamente, não existe no Brasil processo de adoção. A brasileira, esqueça. Exato. Se você pensa aliás, que você vai fazer que isso... A coisa mais séria que existe no Brasil, eu acho que é isso, é o processo de adoção. Não esqueça que você pode ser preso. Não faça isso. Não corra o risco, não vale a pena. Mas eu digo a história das crianças. Sem dúvida nenhuma. Né? Sem dúvida. Mas assim, é que eu quero explorar tudo de vocês e não vai dar tempo. Senão, eu tinha que gravar a tarde inteira, nós fazer episódio 1, 2, 3. Mas assim, existe essa questão. Mas assim, quais mais projetos que vocês estão hoje à frente fora esses? Tem projetos de trabalho novo aí? Tem projetos que atendem todo o Brasil inteiro, uma grande empresa de tecnologia, que a gente fez a sede aqui no Paraná. Eu não sabia, vocês fazem empresa? Sim, corporativa, um dos grandes braços do escritório de projetos. Então a gente conhece bem essa metodologia de sistemas de informação, como que funciona, quais são os equipamentos, qual o tipo de tecnologia, como é que se aplica a essas áreas de interiores, não só a parte de sistema de informações, mas a parte de saúde também. O nosso escritório tem um know-how só em clínicas, em consultórios odontológicos, mais de 1000 projetos, só em odontologia, fora as outras especialidades médicas, neuro, dermato, enfim, inclusive onde nós estamos aqui hoje fazendo a nossa gravação, tem vários projetos nossos aqui nesse prédio aqui. Então que eu saiba, vocês me mandam em Curitiba, né? A gente tem um know-how bacana. Eu vou falar, porque sem restrições, né? Mas Curitiba tem uma panela, então a panela ferve para um lado, mas vocês fazem tempo que estão. Estou falando no sentido bom, né? Sim, tradicional. Vocês, eu sei que são grandes. Como eu falei, não é jogar confete que não precisamos, e eu sei que vocês já não fazem questão. Mas vocês têm uma trajetória bonita, né? Tem um trabalho bonito, então bastante trabalho aqui em Curitiba. Nada se constrói do dia para noite. Do dia para noite e em cima de solo arenoso. Exato. Se você é um personagem ali por muito tempo, uma hora a casa cai, não adianta. Mas assim... Então tem que ter solidez, tem que ter comprometimento, assumir os erros. Seriedade. O mais importante é não só a alegria, só a conquista, só ali os louros, não é isso. É você... Construir algo sólido. Construir algo sólido, porém, eu digo assim, você tem que amar os teus problemas. E não é fácil. Tem que abraçar a causa? Abraçar a causa. Tem que amar os teus problemas. Eu tô falando isso. Meio caminho andado. Eu tô falando isso porque eu vou ser maldoso, óbvio, né? Mas vamos lá. Quem não sabe, o Daniel foi candidato a vereador aí na última empreitada. E é deputado também, né? E é deputado também, desculpa. Isso. E a pergunta é, teremos o candidato Daniel Casagrande agora para o ano que vem? A princípio, assim, imediato, te digo não. Foi uma experiência... É que isso é papo de político, né? Quando a gente pergunta, não vou ser candidato. Mas começa a dar coceira. Porque assim, o Daniel, quando ele começou a brincadeira, eu ainda estava morando em Balneário, a gente se encontrou algumas vezes, conversei, dei algumas dicas, né? Que eu tive a oportunidade de acompanhar alguns políticos. E eu disse assim, Daniel, o problema disso aí é a cachaça, cara. É o termo popular. Você vicia nisso aí, depois você não quer sair. E o Daniel, como tem esse sangue empreendedor, né, Luiz? Tem. E coça para se incomodar, né? E essa aqui é a minha pergunta, né? De imediato, não. Mas não é uma resposta definitiva, né? Entendi. Mas, estamos abertos. Estamos abertos aí à conversa. Inclusive, temos uma amiga em comum, que é a Letícia Pan. Vai estar com a gente. Que benção. Vai estar com a gente. Sensacional. Quero estar prestigiando aí o programa, com certeza. Ela fala assim, Daniel, o seu voto é um voto muito qualificado. Você tem que popularizar, democratizar seu voto, Daniel. Não, mas aí eu vou falar bem a real e a gente já se valendo aqui. Entra no que nós conversamos aqui. Claro. O Daniel... É uma simpatia de pessoa que vocês estão vendo aqui, é uma pessoa simples, mas é uma pessoa altamente sofisticada, tem uma boa cultura, né? E eu falava assim, Daniel, eu falei isso também pra você, disse, Daniel, se você continuar com esse teu blazer aí, você não vai ter voto da grande massa. Sim. Porque as pessoas ainda, tipo, como é que eu vou dizer? Lamentavelmente, elas olham, admiram, mas elas não se projetam naquilo, porque ainda... não há uma distinção do ser intelectual do ser social. Essa é a verdade, né? Que é
que aí nós entraríamos aqui até na questão, nem também não vou prorrogar, que estou vendo que nós vamos ter que fazer outro programa, mas a questão, vamos lá, do preconceito, do homossexualismo, do afrodescendente, e vai embora aí, né? Que, cara, o que tem a ver o corpo, a vestimenta com a alma, com a intelectualidade, com a cultura? Eu sempre falo, né, os outros podcasts, quem assistir a leva antiga, nós somos almas, nós somos espíritos. É isso que nós somos. Quando a gente se valorizar como humanos, vai acabar essa palhaçada. Né? Que legal, é o estilo do Daniel esse. Mas a pergunta é, o Daniel tem a capacidade política de estar lá à frente, no executivo, fazendo? E eu digo, ele tem essa capacidade. Não, mas vamos, com todo respeito ao Zé das Couve, só usando aqui como, mas vamos votar no Zé das Couve, que deu couve para todo mundo. Ah, ele tem capacidade? Não, mas ele deu couve. Basicamente. Não adianta. Vamos tapar o sol com a peneira. Mas eu espero que sim, Daniel. Eu espero que sim. Vamos pensar, né, a respeito. Mas só parafraseando o que você falou agora, Wagner, eu digo assim, que a minha homossexualidade jamais pautará a minha moral e os meus valores. Isso é um fato. Tanto que é algo que para mim é tão natural, tão normal, sim. E eu não vejo isso como privilégio ou como uma ponte para me trazer benefícios. Uma bandeira para levantar. Mas aí é que tá. Mas é isso que eu digo. Por isso, né, você sabe a admiração que eu tenho por você, né, pelo Luiz, mas por vocês como modelo e tudo mais, que eu acho que a questão é essa. Aqui não vamos entrar no viés político, porque não vem a questão, mas eu diria assim, que o antigo presidente, ele se perdeu quando ele não parou para pensar que, quanto assentado numa cadeira como presidente, ele é presidente de todos. Sim. E não da parte que votou nele. E a outra ele exclui. É uma inclusão. Quando você senta numa cadeira, você não sentou só para os que te elegeram. Sim. Você sentou para o todo. Para um todo. E eu acho que é essa que é a questão. Então você não vai sentar na cadeira para os homossexuais ou para a minoria disso. Mas isso é uma discussão para um podcast só para isso. Exatamente. Mas, porque a gente vai ter vários debates aqui, várias discussões. Claro que vai se puxar algo disso. Mas tem que pensar no todo. Global, no todo, né? Mas não necessariamente nessa questão, nessa figura política. Isso é para todos. É para todos, em tudo. A gente sabe que nunca foi a vertente política do Brasil você ter, como tinha o slogan do José Sarney, que era tudo pelo social, né? Tudo pelo social. Quem é das antigas vai lembrar. Mas é um assunto para um podcast só para isso. Bom, depois me chama aí que a gente vai ter. Nós vamos. Aí a gente faz tete a tete. Vamos, porque daí o Luiz não gosta de se envolver, né? Não. Daí o Luiz senta ali do lado. Só assiste. Só assiste e faz sinal pro Daniel. A gente vai fazer com certeza. Bom, meus amigos, nem preciso dizer o prazer que é ter vocês dois aqui. Eu acho que foi bem gostoso a nossa conversa, né? É rápido, né? Eu sempre digo, pessoal, quando é bom, passa muito rápido. Quando é bom, passa rápido. E ainda mais com vocês que têm uma bagagem enorme de experiência de vida, de experiência social, de experiência profissional. Cara, tem muitos temas aqui que a gente podia conversar. Eu vou sugerir. Próximo tema, olha aí, política, vamos conversar bastante a respeito disso. E trazer o Luiz para falar sobre adoção, que é bem bacana, tá? Vamos fazer. O Luiz tem um trabalho junto à Vara da Infância aqui que passa para o Brasil inteiro via online sobre o processo de adoção, nosso processo, que inspira outras pessoas a participarem da adoção. Eu tenho um grande amigo que é juiz da Vara de Família, não em Curitiba, em outra cidade, e faz um trabalho excepcional como juiz de Vara Infância e Juventude, e eu tenho muita vontade de trazer ele, e de repente eu trago ele e vocês, né, e o Luiz, porque eu acho que é legal, né, a visão do juiz, a visão, e a gente faz uma coisa bem bacana. Perfeito. Com certeza. Quero dizer para vocês, antes de tudo, que o meu microfone, meu programa tá aberto para vocês. Obrigado. Quando precisarem, do que precisarem. Obrigado. Vocês têm aqui, a casa é de vocês. Obrigado. Mas nessa vocês fazem um estúdiozinho lá. A gente grava lá daí, então. Beleza? Lá. Então, assim, Luiz, gratidão mesmo pelo teu carinho, pela tua atenção, pela tua hora aqui comigo. Imagina. Entendeu? E trazer... Porque eu acho também é legal as pessoas conhecerem, né? Como é que é essa natureza, né, de contratar um arquiteto? Eu achei que foi bem enriquecedor nesse sentido. Daniel, meu irmão, nem preciso te dizer, né? A tua contribuição sempre, né? A tua fala sempre é bem-vinda. Obrigado. E desculpa eu te cutucar, imagina. Entendeu? Mas precisando dos olhos às vezes aqui na câmera, pode me chamar.
Tá convidado, vou marcar, nós vamos fazer essa conversa política. Até lá, quem sabe, ele já fala se é candidato ou não, né? Isso. Até lá a gente já sabe. Façam as apostas. Exatamente. E para você que ficou conosco até aqui, muito obrigado. Se tiver perguntas, se tiver dúvida, pode escrever, pode mandar aí nas nossas redes sociais. Deve seguir também, sigam lá o Luiz. Tem um Instagram só do escritório? Tem, é @Maganhoto e Casagrande. E Casagrande. Isso, Mas a gente vai Casagrande. A gente vai colocar no GC aqui embaixo, então as pessoas vão ter. Muito obrigado. E para você, já sabe, se você quer conhecer um pouco mais de pessoas com qualidade, com honestidade, com sinceridade, você está no lugar certo, sem restrições. Meu nome é Wagner e até a próxima.